Olha aí, pessoal, mais uma notícia preocupante para a economia brasileira. A intenção de consumo das famílias aqui no Brasil caiu 0,2% no mês de fevereiro. Não é uma queda expressiva, obviamente, mas é algo que vai se juntando a uma série de outros indicadores ruins que nós temos visto. Queda nas vendas, efetivamente, queda no varejo, queda na produção industrial. Vários meses tivemos números ruins, ainda que espalhados em vários setores da economia, o que é sempre preocupante, mostra que há um problema crônico, um problema generalizado, sistêmico na economia brasileira, que começa a dar claros sinais de cansaço. Agora, a queda na intenção de consumo reflete basicamente um problema de poder aquisitivo. O brasileiro, medindo a situação econômica e percebendo que o salário dele não compra mais o que podia comprar um mês atrás, um ano atrás, e já prevendo que essa situação vai piorar. Isso aqui demonstra basicamente um pessimismo, não é queda do consumo, mas já indica que isso vai acontecer em breve e vai dar uma piorada na economia. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos quase atingindo essa marca que é muito importante aqui para o meu canal. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Bem, esses dados aqui são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Então, eles medem um índice aqui que tem um número aqui em pontos, né, medido em pontos, que é 104,5 pontos. Né? Então, o que acontece? Ele vai de 0 até 200. Quando ele está acima dos 100 pontos, isso significa que ainda há um cenário positivo. No caso aqui do consumo, os consumidores estão satisfeitos com a economia. Então está um pouquinho acima dos 100 pontos, o que representa uma economia ainda não tão prejudicada assim. Poderia estar melhor, obviamente, até porque caiu 0,2% em relação ao mês de janeiro, ao último mês, e caiu 1,1% em relação a fevereiro do ano passado. E, na verdade, é a quinta redução seguida, né, na análise anual, fazendo essa análise aqui anualizada, uma janela de 12 meses para o consumo. A intenção de consumo tem caído por 5 meses seguidos nesse tipo de análise, o que mostra um mau humor do mercado consumidor, um mau humor do brasileiro do dia a dia, que vai no supermercado, no posto de gasolina, no salão de cabeleireiro, no verdurão, enfim, gira a economia com as suas compras diárias. Então, as famílias com a maior renda estão mais cautelosas na hora de consumir, é uma queda de 0,5%, né? Isso aqui para as famílias que têm uma renda superior a 10 salários mínimos, 15 mil reais ou um pouco mais, né? Também as famílias com a renda um pouco inferior a isso, teve aí uma queda de 0,2% na comparação. Então, qual que é o problema principal nessa história aqui, nessa situação? A queda na intenção do consumo antevê uma queda real no consumo que em breve será visto, obviamente, né? Então, nós temos a intenção, que significa que não muito longe no tempo nós veremos uma queda de fato nos próximos meses. O próprio presidente da CNC aqui, né, o José Roberto Tadros, fala isso, que as famílias hoje sentem dificuldade em adquirir bens duráveis, que são mais caros, obviamente, um valor agregado maior. Inclusive, a taxa na queda de intenção de compras de bens duráveis foi muito maior aqui, 1,6%, ou seja, o impacto está muito grande nesse sentido. E, apesar disso, o pessoal tenta ainda manter o mesmo padrão de consumo, só que nos próximos meses, sim, o comércio vai sentir o impacto da queda nas compras por parte dos brasileiros, né? Por que os bens duráveis acabam sendo mais impactados no primeiro momento? Porque eles não são essenciais. Às vezes, sim, você tem um negócio que tem que comprar agora, queimou a geladeira, você tem que trocar porque você não pode ficar sem. Mas se você tem um sofá que está rasgado, que está meio gasto, está velho pra caramba, você não precisa trocar ele esse mês, nem no mês que vem. Pode trocar daqui a 5 meses, no final do ano,
Meados do ano que vem, você consegue ficar com esse sofá ainda há algum tempo. O celular não está te atendendo muito bem, mas ele serve, quebra um galho, vou comprar outro mais para frente, por agora não dá para comprar. Então você vê a suspensão de compras desejáveis nesse primeiro momento da queda econômica, vamos colocar assim, que é justamente esse impacto. Bens duráveis vão sendo preteridos. Você vai deixando isso de lado um pouco para comprar mais para frente, torcendo para esse mais para frente chegar. É o primeiro estágio de uma piora econômica. Você vê as pessoas deixando de adquirir coisas que elas gostariam de adquirir, que tipicamente caberia no orçamento dessas pessoas porque a situação mudou. Tem algo diferente na economia que talvez as pessoas sequer saibam mensurar. É uma queda no poder de compra, é uma queda no poder aquisitivo das pessoas. Então, itens básicos estão ocupando mais espaço no orçamento. Alimentos, está disparando o preço de tudo. Combustíveis também. Então, o orçamento vai ficando comprometido com coisas mais essenciais. Aquilo que é supérfluo ou que pode esperar um pouco mais, vai esperar um pouco mais, vai ficar encostado. Então, o que nós vemos nos números da CNC é justamente isso, que você tem um problema econômico de poder aquisitivo já evidente, que já repercute no comércio de maneira geral. Qual que é o problema que decorre daí? Conforme eu falei, isso aqui é uma intenção de consumo em queda. Ainda é positiva, o que é bom. Mas por quanto tempo? Será que até o final do ano vai estar acima dos 100 pontos? Eu não sei dizer, só que na medida em que a intenção de consumo cai e cai mês após mês, conforme eu falei, na prática as compras vão cair também. Se no mesmo patamar ou não, não dá para saber. Até porque o que a pessoa responde numa pesquisa não é o que ela faz na vida real. Há uma grande diferença nesse sentido. Mas a tendência, sim, é que o comércio seja impactado e venda menos. Se o comércio vende menos, ele compra menos do atacadista. Se o atacadista vende menos para o varejista, ele compra menos do industrial, do produtor. Se o produtor vende menos para o atacadista, ele vai produzir menos, vai comprar menos insumos, vai fazer menos reparos no seu maquinário, enfim, outros tantos setores vão ser impactados por essa queda na produção. Veja como é o sentido oposto da cadeia produtiva. O problema vai vindo do final para o começo, mas vai atingir toda a cadeia produtiva e aí vai piorando a situação econômica de maneira generalizada. Infelizmente a tendência é essa e nós temos visto já em vários setores a repercussão desse problema, como até mesmo um contraponto à questão da alta dos preços, que é justamente o que causa a queda no poder aquisitivo no fim das contas, na prática, na vida das pessoas, né? O que causa mesmo é a queda no valor da moeda, mas na prática dá para entender assim também. Então o preço vem alto lá do produtor, preços ao produtor têm subido pra caramba nos últimos meses, isso está sendo repassado porque o produtor tem que repassar isso para o atacadista tem que passar isso para o varejista, que tem que passar para o consumidor final. Aí o preço sobe muito, o que o consumidor pensa? Vou comprar menos daqui para frente porque não dá para segurar essa barra. E aí o problema começa a subir pela cadeia produtiva. É uma coisa que se retroalimenta e que tende a piorar bastante nos próximos meses. Vamos ver depois disso como é que as coisas vão se situar, mas de imediato não vejo melhora nesse cenário, não. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.